Irmãos e irmãs, sejamos todos bem-vindos a esta celebração. No alto da montanha da Transfiguração, contemplamos o Cristo, plenitude e cumprimento da lei e dos profetas. A escuta da voz do Filho amado é nossa meta e é por ela que transformaremos o mundo. Participemos desta celebração e deixemos o mistério de Cristo se transbordar em nosso interior. Cantemos, iniciando a celebração. Senhor, vem salvar teu povo das trevas da escravidão. Só tu és nossa esperança, és nossa libertação. Vem, Senhor, vem nos salvar com teu povo, vem caminhar. Vem, Senhor, vem nos salvar com teu povo, vem caminhar. Meu coração disse: Senhor, buscarei a vossa face. É vossa face, Senhor, que eu procuro, não desvieis de mim o vosso rosto. Sejam todos bem-vindos à nossa celebração. Neste segundo domingo do tempo da Quaresma, somos convidados a escutar a voz do Filho amado. Como filhos e filhas do Deus amado, iniciemos a nossa celebração com o sinal de nossa fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. No início desta celebração eucarística, peçamos perdão a Deus pelas vezes que ficamos surdos diante do chamado de Deus, diante das coisas, cerramos nossos ouvidos e não escutamos a voz do Pai. Peçamos perdão a Deus cantando. Confesso a Deus, Pai Todo-Poderoso, e a vós, irmãos, confesso que pequei, por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, tão grande culpa. Piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade de nós. Piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade de nós. E peço à Virgem Maria, aos santos e anjos, e a vós, irmãos, eu peço que rogueis a Deus que é Pai poderoso, para perdoar a minha culpa, tão grande culpa. Piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade de nós. Piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados, nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos.
Ó Deus, que nos mandastes ouvir o vosso Filho amado, alimentai nosso espírito com a vossa palavra, para que, purificado o olhar de nossa fé, nos alegremos com a visão da vossa glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Purificai, Senhor, meus ouvidos, purificai, Senhor, meu coração, para ouvir e guardar vossa palavra. Leitura do livro do Gênesis. Naqueles dias, Deus pôs Abraão à prova. Chamando-o, disse: Abraão. E ele respondeu: Aqui estou. E Deus disse: Toma teu filho único, Isaque, a quem tanto amas, dirige-te à terra de Moriá e oferece-o aí em holocausto, sobre o monte que eu te indicar. Chegados ao lugar indicado por Deus, Abraão ergueu um altar, colocou a lenha em cima, amarrou o filho e o pôs sobre a lenha em cima do altar. Depois estendeu a mão, empunhando a faca para sacrificar o filho. E eis que o anjo do Senhor gritou do céu, dizendo: Abraão, Abraão. Ele respondeu: Aqui estou. E o anjo lhe disse: Não estendas a mão contra teu filho, e não lhe façais nenhum mal. Agora sei que temes a Deus, pois não me recusastes teu filho único. Abraão, erguendo os olhos, viu um carneiro preso num espinheiro pelos chifres. Foi buscá-lo e ofereceu em holocausto no lugar do seu filho. O anjo do Senhor chamou Abraão pela segunda vez do céu e lhe disse: Juro por mim mesmo, oráculo do Senhor, uma vez que agiste deste modo e não me recusastes teu filho único, eu te abençoarei e tornarei tão numerosa a tua descendência como as estrelas do céu e como as areias da praia do mar. Teus descendentes conquistarão a cidade dos inimigos. Por tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra, porque me obedecestes. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Andarei na presença de Deus, junto a Ele na terra dos vivos. Andarei na presença de Deus, junto a Ele na terra dos vivos. Guardei a minha fé, mesmo dizendo: é demais o sofrimento em minha vida, é sentida por demais pelo Senhor, a morte de seus santos, seus amigos. Andarei na presença de Deus, Junto a Ele na terra dos vivos. Eis que sou o vosso servo, ó Senhor, vosso servo que nasceu de vossa serva, mas me quebrastes os grilhões da escravidão. Por isso oferto um sacrifício de louvor, invocando o nome santo do Senhor. andarei na Presença de Deus, junto a Ele na terra dos vivos. Vou cumprir minhas promessas ao Senhor, na presença de seu povo reunido, nos átrios da casa do Senhor, em teu meio, ó cidade de Sião.
Andarei na presença de Deus, junto a Ele na terra dos vivos. Andarei na presença de Deus, junto a Ele na terra dos vivos. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus que não poupou o seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós. Como não nos daria tudo junto com Ele? Quem acusará os escolhidos de Deus? Deus que os declarar justos, quem condenará? Jesus Cristo, que morreu, mas ainda que ressuscitou e está à direita de Deus, intercedendo por nós. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Escutai a todos vós, louvor a vós, ó Cristo, Rei da eterna glória. Louvor a vós, ó Cristo, Rei da eterna glória. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou sozinhos a um lugar à parte, sobre uma alta montanha, e transfigurou-se diante deles. Suas roupas ficaram brilhantes e tão brancas como nenhuma lavadeira sobre a terra poderia alvejar. Apareceram Elias e Moisés e estavam conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Mestre, é bom ficarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que dizer, pois estavam todos com muito medo. Então desceu uma voz e os cobriu com sua sombra, e da nuvem saiu uma voz: Este é o meu Filho amado, escutai o que ele diz. E de repente, olhando em volta, não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus com eles. Ao descerem da montanha, Jesus ordenou que não contasse a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles observavam essa ordem, mas comentavam entre si o que queria dizer ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, neste segundo domingo do tempo da Quaresma, este tempo que nos leva a fazer uma reflexão sobre até mesmo a nossa vida familiar, nossa vida de igreja, se estamos escutando realmente a voz do Pai, se estamos escutando dizer: Este é o meu Filho amado,
escutai-o, escutar Cristo que fala, Cristo que clama, Cristo que ainda hoje nos convoca, nos chama para uma missão, para a mudança, uma transformação em nossa vida, em nosso mundo de hoje. Podemos dizer que a primeira leitura de hoje, tirada do livro do Gênesis, é um segmento da primeira leitura do domingo passado, que vocês se recordam da aliança de Noé. E eu dizia sobre a questão da aliança. Deus fez uma aliança com Noé. E essa aliança foi seguida ao longo da história. Praticamente, Abraão, ao ponto de não romper a aliança com Deus, a importância dessa aliança, desse amor a Deus, Abraão, ou seja, quando Deus chama, ele logo diz, está atento, primeiramente está atento, eis-me aqui, ou seja, estou pronto, estou em prontidão, estou ouvindo, estou preparado. E de repente, ou seja, o que Deus diz, né? Toma o teu filho único, tanto amas, e vai sacrificar, ou seja, sacrificar o próprio filho. Abraão, praticamente por não romper essa aliança, temente a Deus, amar a Deus, ele praticamente toma o filho, né, e leva para o sacrifício. Mas é interessante toda essa caminhada, essa jornada, né, aonde esse diálogo de Deus com Abraão, ou seja, quando praticamente o filho está sobre as lenhas já para ser sacrificado, Deus novamente intervém. Primeiramente intervém, convoca no início, né, convocou a sacrificar o filho. Depois Deus intervém na história também. Não faças mal ao teu filho, tu provaste que me ama acima de todas as coisas. E muitas vezes a nossa fé talvez pequena, a nossa falta talvez, nós pensamos muitas vezes, será que nós temos a coragem de Abraão? Será que nós temos a coragem de Abraão de muitas vezes sacrificar por temer realmente a Deus, por amar a Deus sobre todas as coisas? Muitas vezes nossa fé, ela é muito pequena, precisamos talvez concretizar mais essa fé na aliança, ou seja, concretizando a aliança a cada momento, né, onde o próprio Abraão também faz essa aliança com Deus e permanece fiel. Interessante é a promessa, né? Teus descendentes conquistarão as cidades dos inimigos, né? Por tua descendência serão abençoadas todas as gerações da terra, né? Ou seja, todas as nações serão abençoadas. A tua descendência será tão numerosa como a areia dos mares, né? As estrelas do céu. Ou seja, nós hoje somos essa descendência de Abraão, mas nem sempre permanecemos fiéis, ou algumas vezes rompemos até mesmo a aliança com Deus, rompemos, ou seja, não buscamos realmente estar ligado realmente a Deus. Então precisamos concretizar. E um tempo bonito, um tempo de quaresma, é um tempo que a gente faz esse propósito de mudança, de transformação, não somente porque estamos na quaresma, eu digo sempre que nós estamos num momento oportuno de quaresma, mas não somente nesse tempo, porque a conversão, o cumprimento da aliança, o ser fiel a Deus, é todos os momentos de nossa vida, não é somente nesses 40 dias de quaresma, é permanente, desde o nosso batismo até o nosso encontro definitivo em Deus, até a ressurreição que nós acreditamos, né? Ou seja, os discípulos de Jesus, lá no finalzinho do Evangelho, diz, esse cara perguntando, o que será que é ressurreição, né? O que significa ressurreição? Ressuscitar, né? Dos mortos. Então, ou seja, nós temos esse exemplo da ressurreição em Cristo, de viver ressuscitados também em Cristo, ou seja, o novo Adão, o novo Abraão, aquele que vem para nos libertar, para nos salvar. Então, essa aliança de hoje de Abraão, lembrando da aliança de Moisés, a aliança de Abraão, a gente vai pensar depois na aliança em Jesus Cristo, a nova e eterna aliança que não rompe mais, ou seja, não será rompida praticamente a aliança que nós temos hoje, né? A gente tem que pensar nesse sentido da aliança em nosso meio, ou seja, a descendência de Abraão. E a prontidão, é interessante a prontidão de Abraão, né? A nossa prontidão também. Eis-me aqui. Muitas vezes a gente chama para um serviço na igreja, a pessoa, vou pensar, vou analisar, vou ver se dá, muitas vezes consigo, e muitas vezes a gente pensa,
a prontidão de Abraão. Eis-me aqui na hora, no momento certo, ou seja, está preparado para o momento de estar com Deus, buscar responder, dar resposta a Deus sobre as nossas coisas, nossa vida no sentido do dia a dia. A segunda leitura da carta de Paulo aos Romanos: se Deus é por nós, quem será contra nós? Se nós confiamos na graça de Deus, quem será contra nós? Então, praticamente, Paulo está dizendo à comunidade, né? Confie, porque Deus está ao nosso lado, mesmo diante das tribulações, mesmo diante dos problemas, diante das dificuldades, Deus está em nosso favor, Deus está em nossa vida, está contido em nós. Depois, o Evangelho de hoje, mais uma vez, para pensar nessa montanha, ou seja, o lugar do encontro com Deus. Jesus sobe a montanha, ele vai à montanha, mas leva os discípulos também, né? Pedro, Tiago e João, ou seja, vai em lugar à parte da montanha para a transfiguração, né? Ou seja, diz lá que a roupa ficou tão branca, né, que nenhuma lavadeira sobre a terra poderia alvejar dessa forma. Mas imagina como é que essa roupa estava tão branca, né? Poderia pensar como ficou tão transparente, tão bela a figura de Jesus, né? Ou seja, a montanha é um lugar cômodo também. Em outra passagem, Jesus está na montanha também, praticamente a passagem de hoje também, eles falam: vamos fazer 3 tendas, uma para ti, para Moisés, para Elias, e vamos ficar aqui, é muito gostoso o lugar. Ou seja, mas Jesus não, né? A missão dele não é somente na montanha, a montanha é o lugar do retiro, o lugar da oração, mas o trabalho é no lugar plano, é na planície. E nosso trabalho de hoje também, se nós não conciliar algumas vezes a montanha para ouvir, para escutar a voz do Filho amado e depois descer para a missão, muitas vezes a gente confunde as coisas, ou muito na missão ou muito na oração. Temos que dosar a nossa vida nesse sentido, para estarmos atentos à voz, estarmos atentos a escutar, né? Quando Deus fala, Deus nos chama, ou seja, estar atento a escutar a voz do Filho amado e colocar nele a nossa esperança, a nossa busca de santidade, nossa busca em Deus. Queridos irmãos e irmãs, então que neste segundo domingo da Quaresma, eu ainda continuo dizendo, né? Olhe o nosso propósito de Quaresma, desse período, para que sejamos realmente bons, para que possamos chegar no dia da festa da Páscoa e falar: consegui, fiz um propósito de Quaresma e venci as tentações do deserto da minha vida. Então que saibamos também nós nos propor, nesse período de Quaresma, a vencer as tentações do mundo de hoje, e que saibamos, diante dos desafios, muitas vezes do mundo barulhento que está ao nosso redor, que possamos também subir a montanha, estar junto, para poder escutar realmente Deus que nos chama, Deus que nos convoca, enquanto discípulos missionários que somos pelo batismo. Que este domingo nos conceda, que este domingo possamos realmente perceber e escutar sempre, se colocar em prontidão para escutar o Pai, escutar o Filho, para que sejamos realmente discípulos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Irmãs e irmãos, apresentemos a Cristo as nossas preces. A cada pedido responderemos: Cristo ouvi-nos, Cristo atendei-nos. Cristo ouvi-nos, Cristo atendei-nos.
Guiai o Papa Francisco no pastoreio de vossa igreja e conduzi os bispos, presbíteros, diáconos e os agentes das pastorais, nós vos pedimos. Cristo, ouvi-nos. Cristo, atendei-nos. Ensinai-nos a ser uma igreja servidora da vida e da unidade. Que esta nossa comunidade se comprometa em mostrar o vosso rosto resplandecente ao mundo, nós vos pedimos. Cristo, ouvi-nos. Cristo, atendei-nos. Fazei que a Igreja cristã permaneça no espírito de fraternidade sincera, para que se torne, com vossa presença, uma cidade forte e inabalável, nós vos pedimos. Cristo, ouvi-nos. Cristo, atendei-nos. Atendei, ó Cristo, as orações de vossa Igreja, vós que viveis com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem de toda a Santa Igreja. Ó Deus, que estas oferendas lavem os nossos pecados e nos santifique inteiramente para celebrarmos a Páscoa. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e a nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso, tendo predito aos discípulos a própria morte, Jesus lhes mostra na montanha sagrada todo o seu esplendor. E com testemunho da lei, dos profetas, simbolizados em Moisés e Elias, nos ensina que pela paixão e cruz chegará a glória da ressurreição. E enquanto esperamos a realização plena de vossas promessas, com os anjos e com todos os santos, nós vos aclamamos, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória.
Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, deu graças e o partiu, e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, Jesus tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos vossa vinda. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos, porque nos tornais dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Dario e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição, e de todos que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós, e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos, São Luís Orione, e todos que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Amém. O Senhor nos comunicou o seu Espírito com a confiança e a liberdade, filhos e filhas, digamos: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino.
seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje e sempre a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, a vossa paz. Quem come a carne e bebe meu sangue permanece em mim, e eu nele, diz o Senhor. Eis o Cristo, Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e eu serei salvo. Que o corpo e o sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. Tu és minha vida, outro Deus não há. Tu
Este é o meu Filho muito amado, no qual pus todo o meu amor, escutai-o. Oremos. Nós comungamos, Senhor Deus, o mistério da vossa glória e nos empenhamos em render-vos graças, porque nos concedeis ainda na terra participar das coisas do céu. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Rezemos Nossa Senhora pelas famílias, pelas vocações. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Deus Pai de misericórdia, conceda a todos vós, como concedeu ao Filho pródigo, a alegria do retorno à casa. Amém. O Senhor Jesus, modelo de oração e de vida, vos guia nesta caminhada quaresmal a uma verdadeira conversão. Amém. O Espírito de sabedoria e fortaleza vos sustente na luta contra o mal, para poderes com Cristo celebrar a vitória da Páscoa. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja a vossa força e de paz o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Tenham todos um bom domingo. Amém.